O Senhor, Ele tem o prazer em nos recompensar pelaquela nossa oferta, porque o Senhor, Ele sonda e Ele conhece o nosso coração. E quando a gente pensa assim, eu vou ofertar porque o Senhor vai me abençoar, não é por isso. A gente oferta porque a gente entende que é um princípio bíblico, a gente dizima também porque a gente entende que é um princípio, né? Que na verdade é um mandamento que a gente precisa ofertar, né? E a oferta é um princípio. Aí você fala assim, esse mês eu não vou ofertar porque tá faltando. Se a gente for lá na parábola da viúva de Sarepta, ela não tinha nada, ela só tinha um pouco de farinha para comer e morrer. Aí Deus vai e manda um profeta que pede para ela fazer um bolo e dá para ele. Ela não tinha nada, ela só tinha aquilo, era comer e morrer. E ela entendeu que aquilo vinha do Senhor e ela ofertou o que ela tinha, tudo que ela tinha para o profeta, e Deus superabundou na vida dela. Aí a gente fala assim, mas eu tenho que sair fazendo loucura e ofertar tudo que eu tenho? Não é assim que funciona. Você vai ofertar a partir do momento que Deus fala no seu coração. A partir do momento que Deus toca no seu coração e você entende que você precisa ofertar mesmo que aquilo lhe falte. Mas isso tem que ser com discernimento e com entendimento. Não é porque alguém sobe aqui no púlpito e fala que você precisa ofertar, que você precisa dar tudo que você tem, que você precisa, se você não ofertar, você não vai ser abençoado, não. Você tem que ofertar de acordo com o que Deus propôs no seu coração. Não é sair fazendo loucura. Mas o dízimo não tem acordo. O dízimo é o dízimo. É os 10% de toda a tua renda. Amém. Que não tem muito o que ser conversado, né? Eu acho que quando a gente fala muito de palavra de oferta, de dízimo, não existe nada que nunca foi dito. Então é só mais um lembrete do que o Senhor faz por nós quando nós ofertamos, do que o Senhor é capaz de fazer de acordo com o nosso coração, e que a gente tem que ofertar com generosidade, com entendimento. Temos que dizimar também, mas principalmente a oferta, porque o dízimo, como eu já falei, a gente entende que é obrigação de todo cristão que serve a Deus. Mas a oferta é algo que vem do seu coração, vem do seu íntimo, e aquilo que não é aquilo que está sobrando, é aquilo que realmente está dentro, que você entende que você precisa ofertar. E se a gente for lá em Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 11, deixa eu ver, Provérbios 11, 22, que fala assim: há alguns que dão generosamente e ainda lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Amém. Aí nessa outra versão diz assim: a quem dê generosamente vai aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Às vezes a gente tem, às vezes você pode, mas você opta em não fazer. Porque você acha que não é necessário, não vou fazer. E isso, como diz aqui na palavra, você retém mais do que é justo. A tendência é você empobrecer, porque você fala assim, mas é um pouco controverso, né? Porque se eu não dou, eu deveria ter mais. Mas não, quando você retém mais do que é justo, você perde. Porque tudo que a gente tem, a gente entende que foi o Senhor que nos deu. Se a gente tem o nosso trabalho, se a gente tem a nossa saúde, se a gente tem o nosso sustento, foi o Senhor que nos deu. Então a gente entende que nada que a gente tem aqui é nosso. Tudo veio do Senhor e vai voltar para o Senhor. E a gente entende que a gente somos só mordomos. E como mordomos fiéis, a gente tem que saber administrar o que Deus coloca em nossas mãos para que a gente possa, que através da nossa vida a gente possa superabundar na vida de outras pessoas. Aí, porque o princípio da oferta, eu acho ele muito interessante. Eu confesso que eu tinha muita dificuldade em ofertar, porque eu ficava pensando, mas eu já dizimei, por que eu preciso ofertar? E eu entendi que eu preciso ofertar justamente por causa disso. Porque existem pessoas que necessitam, porque o dízimo, a palavra diz que ele é exclusivamente para a casa do Senhor, é o sustento da casa do Senhor. O dízimo você não pode dar em outro lugar. Você não pode pegar o seu dízimo e ofertar na vida da pastora, por exemplo. Você não pode. O dízimo é da casa do Senhor. Mas a sua oferta, você pode ofertar para ela, pode ofertar para uma pessoa que você não conhece, pode fazer uma obra social, você pode fazer o que você quiser com a sua oferta. Com o seu dízimo, não.
O dízimo não, é na casa do Senhor, da onde você tira o seu pão. E no caso, nós somos a casa de oração chamados por Cristo. Então, devemos ofertar, devemos dizimar aqui. Ofertar em qualquer outro lugar. Mas o dízimo é único e exclusivamente na casa do Senhor. E é aqui, é onde a gente tira o nosso sustento. É aqui que nós recebemos a palavra. É aqui que quando a gente vem com o coração despedaçado. É aqui que quando a gente vem sem nenhuma expectativa, o Senhor fala conosco. É daqui que nós saímos reavivados, alimentados. Então, é necessário que seja dado o dízimo para que isso tudo continue. Para que a gente tenha um gabinete pastoral, para que a gente tenha um atendimento da nossa pastora, para que a gente consiga manter tudo isso que está aqui, energia, água, toda a estrutura, ela necessita. Então, ela é sustentada, tudo isso aqui é sustentado com o nosso dízimo e com as nossas ofertas. Só que as nossas ofertas, ela vai muito além do dinheiro. A gente pode ofertar o nosso tempo, a gente pode ofertar uma palavra amiga para quem está precisando, a gente pode ofertar a nossa vida em favor de outra pessoa, a gente pode ofertar o nosso trabalho dentro da igreja, a gente pode ofertar na salinha, a gente pode ofertar de várias formas. Isso vai depender do que Deus colocar no seu coração. Não simplesmente, a Dani foi e falou, não. É o que Deus colocar no seu coração e aí, a partir disso você entende que ofertar é um princípio do Senhor, e a partir do momento que você oferta, Deus, ele vê a sua oferta, ele sonda o seu coração e ele vai te recompensar sim pelaquela oferta. Amém. E eu vejo isso muito acontecendo na minha vida, porque a partir do momento que eu entendi que o ofertar é importante, não somente dentro da igreja, mas fora, na vida de outras pessoas, a minha vida ela teve um sentido diferente, porque é muito mais interessante você dar do que você receber. Aleluia. É muito mais gratificante o fato de você estar na posição de poder dar. Não que isso seja para mim a glória, não é a glória do Senhor, porque se eu posso, é porque Deus me colocou naquela posição. Isso é muito mais gratificante, pelo menos no meu ver, é muito gratificante o dar do que receber. E quando a gente dá, imediatamente a gente recebe, automaticamente a gente recebe de volta. Aleluia. Porque Deus ele não deve nada a ninguém, ele sempre recompensa os justos, né, de coração, os generosos de coração. E foi isso que Deus falou para mim, né, dentro dessa palavra, foi isso que eu queria passar para vocês. Como eu já disse, nada que a gente diga de palavra de dízimo, de oferta, nunca foi dito, tudo já foi dito. É só mais um lembrete da gente entender, relembrar que é necessário ofertar, que é necessário ajudar o próximo, que é necessário você se colocar no lugar do próximo, até para que você entenda a situação do seu próximo, e que a gente tenha esse coração generoso e pedir primeiramente discernimento para o Senhor, porque se você também for sair ajudando todo mundo, não é assim que funciona. Você para no sinal, tem um, você para no sinal, tem outro, você vai no mercado, tem um, você vai ali, tem outro. Jesus já dizia, os pobres você os terá sempre. Sempre vai ter. Então a gente tem que pedir discernimento para o Senhor. Senhor, é necessário, eu preciso. Porque se você pede discernimento, o Senhor ele te dá discernimento. Ele te dá sabedoria para você entender o momento certo de ofertar e para quem ofertar. Porque existem muitas pessoas que fingem, né, necessidade, sendo que poderia simplesmente estar trabalhando, poderia estar tirando seu próprio sustento, mas prefere pedir. E a gente, por ser cristão, por ter um coração generoso, a gente acaba ofertando. Mas a palavra de Deus ela não ensina isso. A palavra de Deus ela nos ensina a ofertar com entendimento, amém, com discernimento. E a gente também não precisa ficar constrangido não. Quando passa alguém te pede, você fala, Senhor, esse aí eu não senti de dar nada não vou dar não se constranja não é o Espírito Santo falando pra você, esse aí tá mentindo. Então a gente tem que ter aquele discernimento de ver e entender quem realmente precisa, porque foi o que eu falei, não adianta você ir e dar tudo que você tem, porque daí quem vai acabar na posição de pedinte é a gente, né? Sem discernimento, se a gente não tiver discernimento para gerir o que Deus coloca nas nossas mãos, vai escapar. A gente tem que ter discernimento para gerir tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E era isso que eu queria passar para vocês. Atrás das cadeiras tem QR Code, ali tem caixinha. E que a gente possa ofertar com o coração grato, que a gente possa ofertar para que o Senhor continue nos abençoando, né? Mas não por barganha, mas porque Deus conhece o nosso coração. Amém. Queria estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, porque até que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos provido. Te agradecemos, Pai, pelo discernimento, Pai, pela sabedoria que o Senhor tem colocado sobre nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa igreja, Senhor, por estar com as portas abertas, Pai, por
Podermos, Senhor, nos assentarmos, Senhor, numa cadeira confortável, dentro do ar-condicionado, Senhor. Sim, papai. Que podemos, que te agradecemos, Senhor, por toda essa estrutura, Pai. Que nunca nos falte, Senhor. Sim, Deus. Que o Senhor venha, Senhor, transbordar e superabundar, Senhor, na vida de todos os irmãos que aqui estão, Pai, de todos os servos dessa casa, Pai. Visita, Senhor, a dispensa de cada um, Senhor, visita o coração, Senhor, visita o íntimo, Senhor, e sonda, Pai, o coração de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor Deus venha, Senhor, também trazendo, Senhor, os empregos, Pai, para aqueles que estão desempregados, Senhor, a provisão, Senhor, para aqueles que estão necessitados, Pai, de provisão, Pai. Nós não conhecemos, Senhor, mas o Senhor conhece, Pai, o coração de cada membro dessa igreja. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Sonda, Pai, o coração de cada um, Deus. Abençoa, Pai, os seus filhos, Pai, para que eles possam ser cada dia mais próximos, para que através das nossas vidas, Senhor, possa superabundar, Senhor, na vida de outras pessoas, Pai. Que possamos, Senhor, ser aqueles que levam, Pai, a provisão, que possamos ser sempre cabeça, Pai, Sim, nunca Deus. cauda. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que eu te peço, Pai, para cada membro dessa igreja, para todos que aqui estão, em nome de Jesus. Sim, Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus.